Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus trouxe vida para a sociedade em seus dias. Ele trouxe esperança, porque as suas palavras traziam vida ao coração de quem entendia e as suas obras traziam bem-estar para todos aqueles que recebiam. De fato, aquela geração presenciou algo maravilhoso. Por isso também que aquela geração se tornou mais responsável ainda do que outras gerações. Em Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4, diz o seguinte: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. O Senhor Jesus havia subido ao monte para pregar. E aí tem o Sermão do Monte, que nós já vimos. Um sermão bastante amplo e que trouxe a exposição e a aplicação daquilo que eles deveriam entender como sendo a vontade de Deus ensinada no Antigo Testamento. E então, as multidões encantadas estavam seguindo. Devemos lembrar, como nós dissemos antes, que apesar de ter todo este acompanhamento das multidões, o Senhor Jesus, ele não estava necessariamente sendo seguido por pessoas que realmente haviam entendido e crido, porque essas mesmas pessoas um dia estavam pedindo a sua crucificação. Muitos abandonaram porque não haviam entendido a real natureza de sua obra, daquilo que ele havia vindo fazer. Então, nesse andar sendo acompanhado por multidões, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. É interessante que nesse texto o leproso tem uma ousadia que naqueles 10 leprosos que aparecem em outra ocasião, não vamos ver os 10 leprosos, eles vão ficar de longe. Porque em Levítico, quando era constatada que uma pessoa estava leprosa, o texto diz, Levítico 13, 45 e 46, as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo. Habitará só, e sua habitação será fora do arraial. Então, o leproso ele era afastado de todo mundo, para não contaminar as pessoas. Eu imagino, então, que no momento em que aquele leproso vai se aproximando de alguma forma, as multidões se afastaram totalmente. E ficou apenas Jesus e ele. Mas esse leproso foi bastante ousado. Isso, apesar de demonstrar um certo desrespeito, mostra uma esperança. Ele tinha tamanha convicção daquilo que Jesus podia fazer por ele, que ele ousou se aproximar. E isso é bastante interessante. E se aproximou, prostrou-se diante do Senhor. Nós temos em Marcos e em Lucas paralelo desse texto. Marcos, inclusive, traz uma informaçãozinha a mais no final, e Lucas traz duas informações a mais em relação a Mateus. Então, nós temos Mateus com um texto de um tamanho X, Marcos de um texto de tamanho X, mais um versículozinho, uma informação, e Lucas é o Mateus mais X, mais um, e de Marcos e mais outra informaçãozinha. Então, de todos os três textos, Lucas é o que traz mais informações. Por isso, vamos ver o que Lucas nos diz. Ele diz assim: veio à presença um homem coberto de lepra. Então, a situação dele era terrível. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, veja que Lucas detalha um pouco mais as informações. O homem deveria estar desesperado e, ao mesmo tempo, ele encontrou, ao ver Jesus, uma esperança. Devemos lembrar que a obra da salvação é a obra divina e o Espírito Santo é quem vai promovendo o despertar no coração. E
se despertou no coração daquele homem uma esperança. Ele viu Jesus e correu para Jesus, deixou de lado a necessidade da distância, porque ele era um homem imundo, e se prostrou diante do Senhor Jesus. Ele se humilhou diante do Senhor Jesus. Em Mateus, diz que ele, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo. Devemos ter um cuidado quando diz que pessoas se aproximavam e adoravam, porque, na verdade, o que o autor quer nos dizer é que ele exatamente se prostrou reverentemente. Por que eu quero dizer isso? Porque, ainda que seja verdade que Jesus é o Filho de Deus, portanto, Deus de Deus, jamais vamos poder colocar na cabeça dos personagens, ou seja, induzi-los à ideia de que eles tinham uma compreensão da natureza divina humana de Jesus. Isso não. Essa, com certeza, foi uma grande dificuldade para os judeus. Mas eles haviam entendido que ali estava o Messias prometido. De fato, quando as pessoas viram as maravilhas, muitos já estavam, tem que ser ele, tem que ser ele. Em João, quando se aproximam o Pedro, o André, o Natanael, o Filipe, ele diz assim, olha, encontramos o Messias, encontramos o Cristo. Não ainda encontramos Deus, né? Encontramos o Messias, encontramos o homem filho de Davi prometido. Então ele se prostrou com aquela reverência de quem está diante de um rei, de quem está diante de um grande profeta, de quem está diante do enviado, não necessariamente ainda de quem está diante do próprio Deus. Essa consciência não tem como a gente induzir aos personagens. Ainda que o Mateus que está escrevendo, Marcos, o Lucas, tenham sim essa consciência já por ocasião da escrita inspirada pelo Senhor, mas não os personagens em si. Isso vai acontecer aos pouquinhos, porque a revelação de Deus ela vai sendo dada pouco a pouco. Então, ele se prostra diante do Senhor Jesus com o rosto em terra. Então, ele se humilha ao máximo. Ele faz aquilo que se fazia no Antigo Testamento, se prostrava. Ele só não rasgou a veste, jogou cinzas, porque nem dava. Porque tudo que ele tinha era aquela veste e cinzas ele não encontraria por ali. Mas ele se humilhou diante do Senhor. Suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, pode purificar. A atitude dele é a atitude que Deus quer de todos nós. É a atitude, inclusive, oposta ao que nós encontraremos em outros personagens que também tiveram a misericórdia do Senhor, mas que se aproximaram de forma diferente. Outros personagens que se aproximaram com dúvida, se podes. Não é se pode, é se queres. Tu podes, Senhor. Mas se o Senhor quiser. Então a atitude dele é, se queres. Então é, Senhor, segundo tua vontade, tua boa vontade. Senhor, tu podes. O fundamental é, ele sabia que Jesus podia. Esse é um ponto fundamental nas bênçãos de Cristo sobre os personagens. Quando eles se aproximam de Cristo, uma coisa Cristo espera deles. Uma coisa Cristo quer deles. É que eles creiam que Ele pode. Se eles se aproximarem de Cristo com dúvida, assim, eu não sei, mas ajuda. Jesus não encontrou neles, portanto, o que? A fé. Olharam para tudo que Jesus fez e ainda acham que eu não posso. Como eu disse, não é ter todo o conhecimento acerca da natureza de Cristo. Ah, eu já sei tudo sobre Jesus, por isso eu creio no Senhor Jesus. Não. Era uma coisa muito básica. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? O Senhor Jesus ia fazendo a obra não dependendo das pessoas, mas porque Ele queria fazer, e os sinais manifestavam quem Ele era. A criação manifesta a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão. Então, todo homem tem na criação o testemunho da existência, do poder, da sabedoria, da glória de Deus. Então, a criação testemunha, ela é um sinal da glória de Deus. Da mesma forma, os milagres, a pregação, o agir de Jesus
Eram sinais da glória de Cristo. Então, quando eles se aproximassem, se aproximavam já tendo algo, eles não se aproximavam do nada. Eles viram Jesus, nunca viram nada, coisa nenhuma, e simplesmente tinham uma atitude reverente. Não, havia toda uma história. A forma como Jesus se apresentou, os milagres que ele fazia, os seus ensinamentos, tudo ficou conhecido. Então, não tinha como uma pessoa se aproximar diante dele, dizendo assim, eu nem sei se o Senhor Jesus pode. Mas, puxa, você viu tudo. Então, eles tinham que ter a fé naquilo que, inclusive, estava sendo testemunhado. Então, eles deveriam se aproximar exatamente como ele se aproximou. Foi o meio certo. Senhor, a vontade é tua, mas certeza que tu podes fazer. Então, a consciência de que ele não estava ali em dúvida. Veja, ele está com uma certeza. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Então, observe que ele estava bem próximo, para que o Senhor Jesus estendesse a mão e tocasse nele. Então, veja que a ousadia daquele homem foi grande. Isso mostra como ele estava desesperado, isso mostra como ele estava ansioso, mostra como ele precisava muito. Claro, imagina um homem considerado imundo, que não poderia desfrutar do convívio social com ninguém. Tinha que viver simplesmente nos ermos ali, ao redor das cidades, tinha que ser sempre fora. Então ele se aproxima. Como disse, todo mundo se afastou. Todo mundo deve ter corrido fora, porque era um imundo. A lepra é contagiosa. Então, essa é a ideia. E Jesus fica. Jesus fica. E Jesus vê todo aquele gesto de humilhação, humildade, ouve o clamor daquele homem que pede socorro e toca nele. Ali, no tocar, Jesus está já quebrando todo um tabu daquele período, vamos dizer assim. Ele está indo de encontro a exatamente aquilo que as pessoas faziam. Elas fugiam. Por quê? Porque quem tocasse no leproso era também considerado imundo. Jesus, ele é completamente puro, completamente santo. Jesus, ele não é contaminado, ele faz aquilo que ninguém podia fazer. Ele toca. Ele toca naquele homem, ele não é considerado imundo, mas observe que ele toca e as pessoas vão dizer, feriu a lei do Senhor, feriu a lei de Moisés. Veja que uma acusação poderia ser dada a ele. Ainda que a Jesus não se aplicasse, porque Jesus é puro porque é puro mesmo, é santo porque é santo mesmo, porque nunca pecou e nunca se contaminaria com doença alguma. Apesar disso, abriu-se uma brecha. Olha, vão acusar Jesus. Vão acusar Jesus de estar contaminado porque está tocando em leprosos. E por causa disso, Jesus vai tomar uma atitude. Diz o texto que, quando ele tocou, no mesmo instante, ele desapareceu a lepra. Então veja, não foi Jesus que ficou imundo por causa que tocou no leproso. Foi o leproso que ficou purificado porque Jesus tocou nele. Percebe? Jesus não fica imundo, mas o que toca nele ou o que é tocado por ele fica limpo. Dele sai a bênção, dele vem a bênção. E é interessante que mostra a superioridade de Cristo, a glória de Cristo, porque no Antigo Testamento era o contrário. Uma coisa limpa, se tocada por uma imunda, ela ficava imunda, a que estava limpa. E não o contrário, não a limpa purificava a que estava imunda. E aí veja que só Jesus faz isso. Então, em toda a história de Israel, tudo que fosse limpo e tocasse no imundo, ficaria imundo. Mas o imundo não ficaria limpo. E Jesus é o único que aparece e aí faz exatamente o oposto. E observe que a demonstração de que Jesus veio para purificar o pecador está nisso. A demonstração está no próprio sinal. Veja, o sinal é, ele tocou no leproso e o leproso ficou purificado. Então ninguém pode dizer que não viu. Todo mundo tem um testemunho. Olha, o leproso foi purificado. Jesus não pegou lepra. Logo, Jesus veio purificar. Jesus é capaz de purificar. Jesus não é contaminado pelos pecadores, mas ele pode limpar os pecadores. É o único que pode fazer isso. Nada em Israel era capaz de fazer isso, só Jesus. Nada na história de Israel era capaz de fazer isso, só Jesus. Então Jesus era aquele que veio purificar, que tinha poder para purificar
os pecadores. Então, logo em seguida, e eu estou lendo Lucas, capítulo 5, de 12 a 16, porque, como disse, é maior que Mateus e Marcos. Então, traz mais informações sobre aquele momento. Diz, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, em vez de sair contando por aí, tá vendo? Jesus tocou no leproso. Problema para Jesus. Jesus fugiu de um problema. Por causa da maldade das pessoas. Lembre-se que o ser humano é mau. O ser humano fala do que não devia, o ser humano cria o que não existe, o ser humano é maldoso, ele quer prejudicar as pessoas por causa do pecado. O pecado tornou o ser humano maldoso. Jesus diz a ele, não sai por aí dizendo nada não, é só me criar problema. Mas veja, Jesus manda que ele cumpra a lei de Moisés, tirando exatamente esse falatório de que Jesus teria quebrado a lei de Moisés. Não, Jesus veio para cumprir a lei de Moisés. Só que ele toca no leproso, não é porque ele quer quebrar a lei de Moisés, é porque ele está manifestando que o poder limpador, purificador de Deus está se manifestando. Então não é uma quebra da lei, é exatamente o cumprimento da redenção. Chegou a única pessoa enviada por Deus capaz de purificar o pecador, capaz de tocar no leproso e não se contaminar, ao contrário, limpá-lo. Então ele cumpre a lei e aí ele manda que ele vá lá e faça o que diz exatamente Levítico 14, que era o rito de purificação, envolvia sacrifícios. Então eles ofertavam a Deus, de acordo inclusive com as condições financeiras, ao Senhor o sacrifício para glorificar a Deus, ações de graça e para adorar a Deus pela purificação. Então ele diz, vai lá e faz isso. Oferece aquilo que Deus ordena. Mostra-te ao sacerdote. O que é que o sacerdote vai fazer? Você está limpo. Olha, ficou puro. Era exatamente o que ordenava na lei de Moisés. O sacerdote iria averiguar se ele ficou puro, se ele ficou limpo. Uma vez constatado, ou seja, iria ter testemunhas de que o leproso realmente foi purificado, então ele deveria cumprir o que diz a lei, oferecer o sacrifício. E oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Eu não vim quebrar a lei, eu vim cumprir a lei. Então vai lá e oferece o sacrifício. Então fechou-se a brecha. Aquele que tinha naquele momento uma brecha para dizer assim, tá vendo? Jesus está quebrando a lei. Agora não tem mais. Jesus está cumprindo a lei. Por isso ele vai e manda que lhe ofereça o sacrifício. Se o homem faz ou não, aí é outra questão. Porque ele sai e já sai contando para todo mundo. Faz exatamente o oposto. Né? Não vamos olhar como maldade, como se ele diz assim, eu sou desobediente e vou desobedecer Jesus. Não, não. O homem estava empolgado, o homem estava curado, e eles estavam vivendo um período em que a religião de Israel está bastante confusa, porque ela não toca o coração do povo. Ela é basicamente uma série de coisas aparentes, né? Ritos aparentes, é tudo muito apenas aparente. Então o povo termina enveredando por uma série de desobediências. Ele faz, ele não segue a orientação, ele não segue o ensino, ele simplesmente vai divulgando. E aí diz o texto, porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Isso não é dito por Moisés, por Jesus, melhor dizendo. Isso não é dito por Jesus. Quando ele fala para que ele ofertar aquilo que Moisés ordenou, em Mateus ele encerra ali. Em Marcos e Lucas não diz. E ele saiu correndo a divulgar para todo mundo. E por isso multidões começaram a vir. Então veja que o testemunho das pessoas era o meio pelo qual as pessoas vinham para o Senhor Jesus crendo. Elas acreditavam no testemunho, acreditavam no que as pessoas estavam contando, porque elas estariam mentindo uma coisa tão grande como essa. Então ele sai contando, e aí começa a aparecer mais e mais gente. Mas o Senhor Jesus não tinha a intenção apenas de sair curando as pessoas. E aí vê que Lucas também traz uma informação que não está nem em Mateus nem em Marcos. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O propósito de Jesus não era chamar a atenção das pessoas. O propósito do Senhor Jesus era, com a cura, no caso, era
estar fazendo a vontade do Pai. Então veja que Lucas mostra que Jesus não era só alguém que estava tentando atrair atenção e formar discípulos, porque isso era comum naquela época. Pessoas, rabinos principalmente, que queriam chamar atenção para ter discípulos. Jesus não tinha esse propósito. O propósito de Jesus era pregar a palavra. Então, quando as multidões apertavam, o Senhor Jesus retirava e ia orar, ia ter um momento devocional junto ao Pai. Ele ia orar ao Pai. Então, Jesus, ele tem o propósito de glorificar a Deus. Observe, o propósito dele não era ser glorificado como quem é vaidoso, como quem está buscando glória. Jesus tem o interesse em fazer a vontade do Pai, glorificar o Pai, que deve ser o nosso interesse também. Então veja que Jesus, ele manifestou a glória de Deus e ele fez isso realizando a obra da purificação de seu povo. Confie no Senhor Jesus. Ele pode purificar até o pior dos pecadores. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome e agradecemos por tudo. Colocamos a vida nas tuas mãos porque o Senhor tem poder para purificar. Não importa o tamanho do pecado, o Senhor é purificador. Que o Senhor purifique nossa consciência de todo pecado, nosso coração de toda maldade, nossas mãos de toda prática ruim, para que nossa vida, nosso ser inteiro, seja para o louvor da tua glória. Assim seja com o teu povo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.